Vitória gigantesca fora de casa, aqui no Mineirão, encerrando mais uma cobertura em loco para vocês com o Jornada KTO 1902. E como é bom vir mais uma vez falar aqui de vitória no Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, por enquanto pelo menos, e tomara que a rodada se encerre desta forma, o Fluminense está fora da zona do rebaixamento. A gente sabe que neste domingo a rodada vai se desenrolar, mas independentemente do resultado dos outros times, o Fluminense fez a sua parte. E fez a sua parte de maneira brilhante, fazendo um jogo grande, um jogo competitivo, um jogo inteligente contra uma equipe muito forte, que pode não estar no seu melhor momento, que pode ter feito um jogo abaixo, e é verdade, e fez. O Atlético não jogou bem, mas o Fluminense não tem nada com isso. E quantas vezes os adversários não jogaram bem e o Fluminense não soube ser superior, inclusive contra equipes tecnicamente mais fracas. A gente cansou de ver isso no Campeonato Brasileiro. O Fluminense ele sai de uma situação de virtual rebaixado e é muito importante a gente ter isso em mente. O Fluminense hoje ele tem um aproveitamento de entre os 6, 5 melhores da competição no segundo turno. Até pouco tempo atrás o Fluminense era o lanterna do campeonato com 6 pontos. É muita diferença, gente. São 18 em 30, se eu não me engano, em 30 possíveis. Um aproveitamento de mais ou menos 60%. É o efeito Mano Menezes. Eu até brinquei, a magia do Mano. Não é magia, é trabalho. Né? O Mano ele chega para romper com tudo que vinha sendo feito no Fluminense nesta temporada. Infelizmente, uma temporada que ela saiu do trilho completamente. O Fluminense era um trem desgovernado. Estava ali, um caminhão pesado, uma Scania morro abaixo sem freio. Era o Fluminense. E a missão era basicamente, fazer tudo diferente. Mas nem sempre o que você propõe dá certo. Às vezes você se propõe a fazer o diferente e dá errado também. Às vezes os jogadores... A gente está falando de futebol, a gente está falando de seres humanos. Às vezes o grupo, os jogadores, não compra a tua ideia. Às vezes a torcida não compra a tua ideia. E aí você pode ter ideias maravilhosas. Se você não souber executá-las, não adianta nada. E o que a gente está vendo com o passar desses jogos é que o grupo do Fluminense, aos poucos, está cada vez mais amadurecendo. Está evoluindo como um coletivo. E aí, o que a gente vai observar? As individualidades vão começar a aparecer. A gente tá vendo o John Arias, que chegou a fazer jogos ruins, o Arias arrebentou com o jogo no segundo tempo. Mais do mesmo falar do Arias, mas que jogador, gente. Eu não tenho nem mais elogios para John Arias. Mas quando o coletivo acerta, aos poucos os jogadores que estavam muito mal tecnicamente começam a se recuperar. Porque a gente vê um time funcionar. Hoje o Fluminense tem um time que está funcionando. Gente, não tem nada ganho ainda. Não tem nada concretizado. É um processo. É um respiro. Nesse momento a gente pode respirar. Mas está longe ainda de estar resolvido. O Fluminense tem que caminhar muito ainda no sentido de continuar buscando evolução para deixar de uma vez por todas o Z4 para trás. Para começar a olhar para cima. Para depois chegar para essas quartas de final da Libertadores podendo estar 100% focado. Sem se preocupar. Ai meu Deus, vamos jogar aqui, final de semana vamos tomar uma porrada e estamos na zona de rebaixamento. Só isso já é um alívio gigantesco. Mas ainda é só um início. A gente está falando de 14 jogos do Mano. É uma amostra ainda muito pequena. Mas é uma evolução muito grande em virtude daquilo que o time vinha apresentando. Então é saber entender, é saber... eu acho que a gente reconhecer o que está dando certo. E hoje a gente vê um Fluminense executando muito melhor o que o Mano vinha pedindo. Um jogo mais direto, um jogo mais objetivo, né, sem correr riscos desnecessários. Erros ainda estão sendo cometidos. E vão acontecer, não adianta. Mas hoje, por exemplo, a gente viu o Fluminense jogando de forma diferente. Com 3 zagueiros, o Thiago Santos fazendo uma função de zagueiro barra lateral às vezes. E mais uma vez dando conta do recado, numa posição ali diferente, numa função diferente. A gente viu hoje um time do Fluminense bem organizado. E uma coisa muito importante que estava faltando a essa equipe. Alguns jogadores já tinham falado sobre isso. O Fluminense hoje ele está demonstrando irritação e ojeriza tomar gol. O Fluminense era um time conformado em levar gol. O Fluminense tinha se acostumado a levar gol. E hoje, aqui no Mineirão, a equipe estava vencendo o jogo por 2-0. O Thiago Silva comendo todo mundo no esporro, brigando.
para não levar o gol. E o Fluminense passou em branco. É a vitória por 2 gols de diferença, é a primeira desde o jogo contra o Sampaio Corrêa. Olha só isso, gente. É realmente impressionante. Então a gente está vendo essa evolução. E a gente viu um Serna que fez um golaço, né, que é um jogador que ainda vai amadurecer, vai evoluir, é um jogador que peca muito ainda na tomada de decisão, mas é um jogador que incomoda demais. É um jogador que deixa os zagueiros o tempo todo preocupados, atentos, porque ele vai dar uma escapada. Ele pode errar uma ou duas, mas se tiver mais chance ele vai fazer. Então é um jovem ainda, querendo ou não, é um jogador que ainda tem pouca idade. Ele está num nível muito mais alto agora, de exigência maior em todos os sentidos, e vai melhorar. Cauã Elias fez um grande primeiro tempo, jogando contra 3 zagueiros pesados, difíceis, participou do jogo, depois caiu no segundo tempo, como tem ocorrido. Né, a gente viu um Martinelli que não fez um grande jogo, mas foi decisivo, né, roubando a bola do primeiro gol, depois cobrando o lateral. Eu até agora não sei. Foi o Martinelli mesmo, o Cauã Tinoco, que cobrou o lateral? Tá comprovado? Tá todo mundo falando isso, tô confiando em vocês. Se alguém viu outro jogador, se manifeste nos comentários. Mas eu tô partindo do princípio que foi. Se ele foi decisivo nos 2 jogos, nos 2 gols. Essa que é a verdade. Então, e olha que o Ganso nem precisou jogar tanto para o time vencer. E aí eu vou destacar, porque o Thiago Silva, falar o que do Thiago Silva? Thiago Silva é isso aí que a gente está vendo, é um absurdo. Felipe Melo jogou 90 minutos, até me surpreendeu, e vou reconhecer mais uma vez aqui hoje a atuação que teve o Guga, né? Um cara, porra, que foi lá, se esforçou, fez de tudo, se desdobrou na marcação, partida muito aguerrida e muito forte do Guga. Então vale destacar esses jogadores. Eu vou deixar a palavra do técnico Mano Menezes aqui para vocês de um ponto importante que ele falou na entrevista coletiva. Bom, primeiro dizer da nossa felicidade de construir mais uma vitória fora de casa, né, contra um grande adversário. Acho que a equipe se comportou muito bem. E a escolha foi colocar Thiago como um lateral marcador. Soltar um pouquinho mais o Guga, dentro de uma lógica, segurar mais Thiago para que a gente tivesse a possibilidade de encaixar contra o Atlético, que também faz linha de 3 para construir. Então precisa ser um pouco mais agressivo pelos lados para não dar muita liberdade. E a partir da situação de conseguir igualar isso, criar oportunidades como a gente conseguiu criar. Não só fizemos os 2 gols, mas já tínhamos tido oportunidade antes e tivemos oportunidade depois. Acho que fico muito feliz com tudo. Era muito difícil a gente repetir uma intensidade de jogo, de comportamento, tão perto de terça-feira como a gente conseguiu fazer. Mas a equipe se comportou bem, entendeu a maneira de jogar e eu acho que é daí para frente, né? A questão do cartão amarelo não foi por reclamação, não foi por nada. Realmente eu estava falando com o Cauã, mas eu entrei uma partezinha no campo aí, a determinação agora é não deixar passar. Então tomei o cartão, Flávio depois me explicou no final, eu entendo o critério. Não concordo tanto, porque acho que tem coisas muito mais importantes para você não deixar acontecer num jogo de futebol do que o treinador passar uma orientação para um jogador seu. Mas se vai ser para todo mundo, eu aceito. Acho que o surpreendente é repetir ela, porque geralmente quando você consegue fazer o que conseguimos fazer na terça passada e atinge o objetivo, você relaxa um pouco. Então trabalhamos 2 dias batendo na tecla para não relaxar. E não podemos relaxar ainda. Temos que continuar na semana que vem, porque temos o São Paulo, que é outro grande adversário na nossa casa. O que eu penso que ajudou muito foi o resultado de terça. Porque você ganha confiança, você vai se afirmando, você vai acreditando mais nas ideias, né, e vai defendendo elas com mais vigor, com mais comprometimento. Eu acho que a gente está nesse estágio, nesse momento. A gente tem que cuidar muito, porque o futebol brasileiro, e eu falei isso quando nós tivemos 2 resultados ruins, o futebol brasileiro é meio de semana, né? Tem a semana do Atlético, tem a semana do Fluminense, tem a semana do outro. E num campeonato de pontos corridos, você tem que entender bem esses momentos. Você não vai fazer semanas boas o tempo inteiro. E aí a equipe tem que ter maturidade para saber conviver com isso.
E tivemos, quando não passamos pelo Juventude, quando perdemos para o Vasco, né? A gente tinha certeza que as coisas estavam bem encaminhadas e que era só manter e acreditar naquilo que a gente estava fazendo, que os resultados voltariam a acontecer como aconteceram nessa semana. Bom, agora a gente vai ter uma semana inteira de descanso e de preparação, né? Serão dias importantes para a recuperação desse grupo, né? Fisicamente também. Além dos 3 pontos, agora a gente vai ter mais tempo, como caiu na Copa do Brasil, vamos chegar ao copo meio cheio, né? Tempo para se preparar, tempo para evoluir, tempo para melhorar, tempo para crescer. Nesta, na outra semana, depois tem data FIFA. Então, assim, o Mano vai ter muito tempo para recuperar esse grupo e fazer esse trabalho evoluir e melhorar ainda mais. Muito importante, como eu disse, humildade, pé no chão, um passo de cada vez, jogo a jogo, é assim que tem que ser. A gente já está vendo uma equipe com um sistema defensivo mais sólido, mais equilibrada, uma equipe mais confiante. Outra coisa também, o Fluminense tem uma dificuldade enorme de segurar resultado. O Fluminense não conseguia segurar resultados e agora já consegue segurar, já conseguiu mais uma vez, e diante de um adversário que, repito, pode não ter jogado bem, mas é forte. Quarta de final de Libertadores vai ser outra história, outra parada, é outro time, outro clima. Não vale nem a pena ficar pensando nisso agora. Ah, ganhou o Galo, quarta de final vai ser mole. Não, vai ser outra realidade. Outra realidade. O importante é que esses 3 pontos dão muita tranquilidade para essa sequência, para a gente olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e não ter desespero, né? Isso é o mais importante. Recuperar, tem situações de janela indefinidas, jogadores que precisam se recuperar, Marcelo, Cano, enfim, jogadores importantes para o time que estão fora e quando voltar certamente vão ajudar bastante. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Que bom que a gente pode comemorar essa vitória, comemorar esses 3 pontos, passar o domingo feliz, domingo alegre e aguardar aí o próximo jogo, semana que vem contra o São Paulo, dentro de casa, com um grande público, buscar mais 3 pontos que seriam fundamentais para consolidar novamente essa retomada que eu falei no pré-jogo, a retomada dentro do Campeonato Brasileiro, engatando mais uma sequência positiva. Um abraço, só não esquece de deixar o like aí no canal do Léo, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, deixe seu comentário também, que é muito importante, beleza? Tamo junto, valeu!